Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula comigo, professor Tomás. Nós falaremos hoje sobre calorimetria, mais o termo certo seria termologia. Nós vamos ver esse cara aí tudo. Bom, então se nós vamos falar sobre termologia ou simplesmente calorimetria, o primeiro termo aí acho que é bem conhecido. Nós vamos falar então sobre calor. Mas o que é calor? Bom, calor, ele é energia térmica em movimento. Então, simplesmente você precisa lembrar que calor é energia térmica em movimento, ou simplesmente energia térmica em trânsito, energia que aquele corpo vai ter, aquela característica de massa vai ter, só que em forma de calor. E como que se dá, ou seja, como que a gente vai pensar no calor? Então, o calor, ele sempre vai sair de um corpo para o outro, porque vai ter que ter diferenças de temperatura. Só vai existir calor, vamos dizer assim, né? Se houver diferenças de temperatura entre dois corpos ou mais corpos interagindo. Ah, Tomás, então se eu tiver dois corpos, por exemplo, um com 20 graus Celsius e o outro com 20 graus Celsius, vai existir calor ali? Não, entre eles não, porque não vai existir energia térmica em movimento entre eles. Então você precisa pensar que calor é energia térmica em movimento, em trânsito. E sempre sai de uma temperatura, ou seja, um corpo que está com uma temperatura maior para o outro. Sempre tem que haver diferenças de temperatura. Lembra aí, calor, energia térmica em movimento e sempre sai da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. E por que isso? Porque temperatura, como nós vimos lá, é o grau de agitação das moléculas. Então é mais fácil eu tirar desse corpo, né, corpo que está com partículas mais agitadas, e transferir, né, para corpos que possuem um grau de agitação menor. Então pensa aí num estádio de futebol. Aquele cara que está parado e tal, tudo mais, se ele ficar ali parado, vai ficar parado pro resto do jogo. Mas se tiver uma torcida enlouquecida lá, fazendo agitação, eu duvido aquele cara lá ficar parado, porque ele vai ser contagiado. Então pensa nessa associação aí, nessa analogia. Calor, energia térmica em movimento, e sempre vai ser da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Bom, entendido isso aí, agora nós vamos pegar as unidades que vão representar calor ou energia térmica em movimento. Bom, se nós estamos trabalhando com energia térmica, ou energia simplesmente, nós vamos pensar na unidade básica, que é Joule. Só que você vai conhecer uma nova unidade, que é a caloria. E o que é caloria? Bom, caloria está associada ao calor. Só que caloria está associado com a quantidade de calor que eu vou fornecer para 1 grama de água para que ele varie, aumente em uma unidade de temperatura. Tá, Tomás, mas quanto que vale essa caloria? Bom, uma caloria corresponde a 4,186 joules. Isso é uma conversão. Você sabe, então, que quando eu estiver trabalhando com caloria, eu posso converter para joules. Basta multiplicar por esse fator aí. Ou simplesmente 4,2 se você quiser aproximar. Tomás, mas eu já vi caloria em algum momento. Eu já vi caloria lá, por exemplo, nas refeições. Tem a ver? Tem a ver. Porque o que acontece? O seu organismo vai pegar aquela refeição, vai processar, transformar em energia. Então é essa aí a associação que você precisa lembrar. Nós estamos falando com calor, beleza? Então aí a gente vai envolver biologia. Nós não, né? Mas a unidade em si vai trabalhar com essas analogias aí, ok? Bom, entendido isso, nós vamos agora trabalhar um pouco ou definir quem são a capacidade térmica de um corpo e o calor específico de um corpo. Primeiro deles, vamos falar com a capacidade térmica. Por que a capacidade térmica? O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica está relacionada com a quantidade de calor que eu preciso ceder ou preciso retirar desse corpo para que ele varie em uma unidade de temperatura. Ou simplesmente Q sobre ΔT. Então, a capacidade térmica está relacionado com a quantidade de calor fornecido ou retirado de um corpo para que ele varie em uma unidade de temperatura. Tá, Tomás, mas por que isso? Calma. Vamos chegar lá que você vai entender aonde eu quero chegar sobre esses dois termos aí, que agora eu vou falar sobre o calor específico. Então, vamos falar. Já falamos sobre capacidade térmica, agora nós vamos falar sobre calor específico. Calor específico vai ser a capacidade térmica por unidade de massa por M. Agora que vem o problema. Algumas pessoas têm muito problema. Eu, quando eu estava lá no tempo de estudo, nos primeiros
nome, enfim, e eu via esses termos para mim, isso era muito confuso. Por quê? Eu tinha Czão e tinha Czinho. Qual a diferença de um deles e quando eu vou trabalhar? Como eu falei para você, capacidade térmica, ele está associado com a variação da quantidade de calor para que eu modifique uma unidade de temperatura. Agora, o que é o calor específico? Qual a diferença dele? O calor específico, ele é, na verdade, a quantidade de calor que cada unidade de massa precisa receber ou ceder para que eu varie em uma unidade de temperatura. Caraca, Tomás, é quase a mesma coisa. Concordo com você, quase a mesma coisa. Só que eu estou falando como um corpo todo, ceder calor. Aqui, eu já estou falando para uma unidade de massa. Já estou falando já do corpo específico, ou da massa específica em si. Então, aqui a gente já está falando exatamente sobre aquela massinha pequenininha, fundamental, de 1 grama, por exemplo. Tá, mas aí, Tomás, como é que eu posso diferenciar cada uma delas? Bom, a analogia aí que eu vou falar para você está relacionada à sensibilidade térmica de alguns corpos. Então, por exemplo, nós vamos falar em algumas atividades, mas eu posso pensar no seguinte: eu tenho um sol iluminando aí, né, numa praia, num dia de verão, e aí aquele calor que o sol está emitindo, ele está emitindo a mesma temperatura, ou seja, a mesma variação de temperatura, tanto para a água quanto para a areia. E aí, pô, em torno de meio-dia lá, aquele sol lá fulminando lá na tua cabeça lá, se você andar descalço, tu vai queimar a sola do teu pé. Aí tu vai falar assim, caraca, a areia tá muito quente, pelo amor de Deus. E aí tu vai correndo logo para a água e tu vai ver que a água está mais fria. Na verdade, está com a temperatura mais baixa, né? Mais fria. Esse termo é usual, mas não é o certo. E aí tu vai falar assim, então quer dizer que a temperatura da água está menor. Na verdade, não. O que está acontecendo aí é que o Sol está mandando, fornecendo calor para os dois ao mesmo tempo, com a mesma temperatura. Então, o que vai diferenciar de um para o outro? Por que um está mais, entre aspas, está mais quente do que o outro? Porque um consegue ter uma variação de temperatura muito mais rápida do que o outro. Ou seja, a areia, ela consegue absorver ou ceder calor muito mais rápido do que a água. E como é que eu consigo diferenciar isso de forma brilhante? No final da tarde, tu vai ver que a água ela vai estar com uma temperatura mais agradável, ou seja, ela vai ter uma temperatura maior do que a areia. A areia vai estar com uma temperatura menor, ela vai estar mais fria, né? Digamos assim. Então, o grau de agitação das moléculas vai estar menor. Ou seja, porque a variação de temperatura da areia ela é muito mais rápida do que a água. Então é isso que vai diferenciar a capacidade térmica ou calor específico dos dois. Ambos vão estar trabalhando com a mesma associação, tá? Ambos estão trabalhando com a variação de 1 grau ou de uma unidade de temperatura, ou seja, vou fornecer ou ceder calor. Só que aí o que você precisa lembrar é, se eu estou trabalhando com essas coisas, o que vai diferenciar? Vai diferenciar o quão rápido eu consigo fornecer ou retirar calor daquele material. Ok? É isso daí que você precisa lembrar da analogia da areia da praia com a água da praia submetidos à mesma variação de temperatura. Beleza? Agora, nós vamos falar sobre a equação que governa esse nosso estudo. Ou seja, que agora nós vamos aprender a medir essa quantidade de calor fornecido. Basicamente, é só você trabalhar com o calor específico e a capacidade térmica. Como assim, Tomás? Bom, calor específico nós medimos, que é a capacidade térmica por unidade de massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a capacidade térmica que nós olhamos lá atrás, que é a quantidade de calor por unidade de temperatura, substituir nessa equação. Então, você vai ter a famosa equação que é Q igual a mCzinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, mas é uma nova equação. Como é que eu vou lembrar disso daí? Bom, simples. Quimacete. Então, você tem aí o quimacete, o famoso quimacete. Beleza, então essa equação aí vai medir o quê? Vai medir a quantidade de calor que esse corpo cedeu ou esse corpo recebeu. Para então, que essa variação de temperatura ocorresse, beleza? Então agora eu posso pegar dois corpos com temperaturas diferentes e ver quanto que um forneceu de energia térmica para o outro. Beleza? É isso. Não tem mistério. Então, isso é quantidade de calor. Nós vamos medir então agora a energia. É possível medir energia térmica a partir dessa equação.
E aí eu vou chamar a atenção para você nas unidades básicas ou nas unidades que você vai ver ao longo dessa matéria. Se eu estiver trabalhando no sistema internacional de medidas, você vai trabalhar calor com a unidade de energia, que é Joule. Temperatura vai ser em Kelvin e a massa vai ser em quilograma, beleza? Então, esse é o sistema de unidade que você vai trabalhar. Se você quiser trabalhar com capacidade térmica ou calor específico, tanto faz, você vai trabalhar nesse sistema de unidade, ou seja, no sistema internacional de unidade. Joule, quilograma e Kelvin. Mas aqui no modo usual, nós vamos utilizar também na escala usual, ou seja, o calor a gente pode medir em caloria, a temperatura nós podemos medir em graus Celsius e a massa nós podemos medir em gramas. Então, esse é o usual. Então, mas qual é o mais correto? O mais correto de ser utilizado é no sistema internacional, exclusivamente pela temperatura em graus Kelvin, ou na escala Kelvin. Por quê? Como eu disse para vocês nos capítulos anteriores, a única escala que não admite temperaturas zero, né, ou negativas, digamos assim, abaixo de zero, é a escala Kelvin. Então, o que isso vai dizer para a gente? Bom, se você for olhar para a capacidade térmica, que é quantidade de calor por unidade de temperatura, se você for escolher na escala Celsius, tu vai ver que tem um problema. Por exemplo, na escala Celsius ou na escala Fahrenheit, existe temperaturas negativas e também existe temperatura igual a zero. Normalmente, você não consegue dividir nada por zero. Então, você não vai ter esse problema específico. Por isso que utiliza-se no sistema internacional a escala Kelvin. Mas eu posso medir na escala Celsius o calor? Pode sim. Vai ter casos que a gente vai medir na escala Celsius ou na escala usual, como preferir, ok? Então, mas por que você está definindo o calor em si? Bom, porque agora nós conseguimos entender como se dão os estados da matéria. Ou seja, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Mas eu sei que no estado sólido a água vai ficar em estado sólido a 0 graus Celsius. A água vai estar no estado vapor a 100 graus Celsius. Sim, você está certo. Só que agora nós vamos estudar o calor para entender como vai comportar ou como vai se comportar essa variação. Ou seja, eu quero sair, por exemplo, do gelo e virar água. Ou da água virar vapor. Agora nós vamos estudar isso daí por meio de alguns gráficos, beleza? Mas antes vamos definir alguns estados da matéria que nós vamos trabalhar aqui, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado do sólido significa que as partículas ou as moléculas elas estão muito mais ligadas, elas são muito mais próximas, ou seja, o grau de agitação dela ou o grau de liberdade delas, melhor dizendo, ele é mínimo. Então eles são bem mais próximos, bem mais parados. Então por isso que o estado dela, se eu for pegar um gelo, elas vão estar bem paradinhas, então elas não vão se movimentar tanto. Vamos se movimentar, porque não é o zero absoluto, mas elas vão ficar bem paradinhas, então vai estar naquela condição de estado sólido. Só que você sabe que à medida que aumenta a temperatura, essas partículas vão aumentar o seu grau de agitação, ou seja, elas vão querer ficar com um nível de liberdade, um grau de liberdade maior, então elas vão começar a se afastar e aí vão então se tornar líquido. A água então vai se tornar líquido. Ou seja, o grau de agitação delas vai ser maior, então elas vão estar com mais liberdade. E aí então você tem o estado líquido. Se você aumentar ainda mais a temperatura, elas vão ficar mais eufóricas, né? A gente pode dizer assim, vão ficar mais livres, então vão estar no estado vapor. E aí nós vamos estudar cada um desses processos, cada um dessas transformações de estado sólido. Então entenda isso daí, porque é esse cara que nós vamos pegar. Mudar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do estado gasoso e direto para o líquido. Bom, então é uma bagunça. Você sabe que no estado sólido, o volume ele é definido. Então, esse é o ponto que você precisa entender. Quando a gente está trabalhando com esses estados da matéria, o estado sólido ele tem um volume definido, não vai mudar aquele volume. No estado líquido, ele não tem um volume definido, vai depender do recipiente. Então, se eu pegar uma água e colocar numa cuba circular, ele vai ter uma forma circular. Se eu colocar essa água e colocar num recipiente retangular, ele vai ter aquele forma retangular. O gás vai se comportar da mesma maneira. Vai depender aonde eu colocar o recipiente que eu colocar, ele vai ter aquele volume. Não vai... Só que aí tem um problema, que é o estado
plasma. Tomás, eu só conheço o estado sólido, líquido e gasoso. Não tem outro estado? Tem, é o estado plasma. O que é o estado plasma? O estado plasma... Ah, mas é aquela televisão de plasma. É, mais ou menos isso. O estado plasma é o gás que está ionizado. Ou seja, o gás agora, a gente está trabalhando no estado vapor, podemos dizer assim, né, na temperatura máxima, e esse gás está ionizado, ou seja, está com íons livres. E aí ele vai ter outra característica. E onde eu posso ver o plasma, Tomás? Relâmpagos. Os relâmpagos, eles são considerados como plasma. Então, à medida que... O que acontece ali? O relâmpago, quando existe essa diferença de potencial, que isso você vai ver mais no futuro, ou os vídeos que estão aqui no meu canal, você vai estudar o seguinte. A diferença de potencial faz com que esses íons, eles querem transitar, por exemplo, da nuvem para a Terra, e aí vai ionizar todo o gás ali. Quando ele ficar ionizando, ou seja, começar a arrancar os elétrons do gás, então você vai ter o plasma, ou o famoso relâmpago, beleza? Então, mas o plasma ele tem um volume definido? Não, não tem um volume definido. Então, ele é um estado diferenciado. Existem procuras aí por outros estados da matéria, mas a princípio a gente só vai pensar nisso daí, só que nós só vamos trabalhar no estado sólido, líquido e gasoso, beleza? Bom, eu falei para você que é possível nós estudarmos essa variação aqui do estado sólido, do líquido, do gasoso, do líquido para o gasoso, dá para fazer isso aí. E como que nós vamos estudar? Bom, como eu falei para vocês, eu tenho o calor, a medida, né, a equação fundamental, que é o quimacete. Só que esse cara aí, você só vai utilizar se não houver variação no estado da matéria. Ou seja, se eu considerar que meu corpo aumentou de temperatura e não mudou de estado. Exemplo, água. Eu estou com a água a 27 graus Celsius, aqueço ela até 50 graus Celsius mais ou menos. Houve mudança de estado físico? Não, não houve. Então eu posso usar essa quantidade de calor, que é o calor sensível. Agora, vamos pegar, por exemplo, o gelo, uma pedra de gelo. Se eu pegar essa pedra de gelo, colocar no sol, o que vai acontecer? Vai derreter, ela vai virar líquido, vai ficar no estado líquido. Então, se houve mudança do estado físico, nós vamos precisar aprender a trabalhar com isso aí. E aí eu vou apresentar para você outra equação, que é o calor latente. O calor latente, ele representa exatamente a quantidade de calor necessária, fornecida ou retirada para aquele corpo ali mudar de estado físico. Então, o calor latente funciona exatamente como a quantidade de massa vezes esse L. Esse L significa o calor latente de fusão ou de ebulição, ou seja, a quantidade de calor necessária fornecida para aquele corpo mudar de estado físico. Tá, mas como é que eu vou gravar esse cara aí? É o famoso QMEL, ou seja, massa vezes o calor latente. Então, a quantidade de calor fornecida ou retirada daquele corpo para que haja mudança de estado físico. Tomás, mas existe um valor específico para esse L? Não. Depende do estado físico que você esteja trabalhando e para onde você vai. Por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, ou seja, do gelo, da água, ele vai ter um valor. Do líquido para o gasoso, vai ter outro valor. Agora, se você quiser fazer o inverso, tem outro valor. Ou seja, do vapor para o líquido, do líquido para o sólido. Então, você vai brincar com essas equações aí, de maneira que você consiga entender como é que se processa essas variações de estado da matéria. Então é importante você entender as definições lá em cima que eu falei para você sobre calor, capacidade térmica e calor específico. E aí, com isso, a gente consegue entender como que vai se dar esse processo de calor, tá? Então a gente consegue entender, estudar pelo menos essa variação de quantidade de calor. E se essa variação de calor foi tal que eu mudei de estado físico, aí eu tenho que partir para o calor latente. Ok? Calor sensível, grava aí. Calor sensível, não houve mudança de estado da matéria. Calor latente, houve mudança do estado da matéria. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Foi a aula de calor. Eu sei que foi uma aula bem mais longa do que as demais que nós tivemos. Parece que o assunto é muito complexo, mas não é. Você vai ver que é bem tranquilo de você associar. Eu estou tentando ser... esse daqui eu fiz um pouco mais comprido, porque as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender o que é o calor. Elas sabem falar, mas não sabem definir. E aí as pessoas têm muita dificuldade. Ah, eu estou com calor. Ah, eu estou com frio. Não, não é isso. Você não vai falar mais isso na sua casa. Não, eu sei que vai. Mas a gente não pode mais ter essa noção. Ah, eu estou com calor porque minha temperatura está mais alta. Não, não é isso. Você está com a temperatura mais alta em relação ao meio ambiente, então você está
fornecendo calor, você está perdendo calor. Então aí você tem aquela condição de estou com frio. Você não está com frio, você está perdendo calor para o meio. Agora, se você está num lugar e aí você está com calor, você não está com calor. O meio está fornecendo calor para você e você está aumentando a sua temperatura. Então é isso que você precisa entender dessa aula. Quando eu falo que eu estou com frio ou calor, significa que eu estou cedendo ou recebendo calor. Não é porque você está com a temperatura elevada. Na verdade, você está aumentando ou diminuindo a sua temperatura. Isso fique claro para você. Entenda isso. Se você entender isso, pronto. Você entendeu o restante das nossas aulas. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Espero você ter entendido isso daí. Estude bastante, porque é um assunto parece ser complexo, mas não é. É um assunto muito simples e você pode tirar notas muito tranquilas a partir dessas aulas. Ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.